no livro de Salmos. Nós vamos estar lendo o capítulo 14, o versículo de número 1 e o versículo de número 2. E depois nós vamos ler o 16, o capítulo 16. Amém? O tema que nós vamos abranger sobre esses versículos que nós vamos ler é: o Senhor, olhai por nós. Amém? Diz assim a palavra: e disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, cerrou, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Agora nós vamos ler o 16:1. E depois você pode se assentar, que os demais versículos a gente vai ler e comentando em nome de Jesus. E disse assim: guarda-me, ó Deus, porque em Ti confio. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Irmãos, você deixa no 14 para mim, por gentileza? Amém? Nós acabamos de ler este versículo onde o salmista relatou na palavra, direcionado por Deus. Aqui está dizendo: e disse o nécio no seu coração. Irmãos, e mediante tudo que nós estamos vendo com os nossos olhos, desde quando se iniciou 2026, o ser humano, cada dia que passa, algumas pessoas olham e diz no seu coração que Deus, Ele não existe. Isso não é de agora. Isso já vem desde quando Deus criou o ser humano. E quando o ser humano foi adquirindo conhecimento e experiência na sua vida, muitos olham e dizem que Deus não existe. Dando continuidade para nós, tem se corrompido. Quando houve a decisão de Adão e Eva lá no Éden, de optar e fazer uma escolha errada, entrou na vida do homem a área da corrupção. Ou ele passou a ser o quê? Corrupto. Então tudo aquilo que Deus colocou de bom dentro do homem foi se rompido pela escolha que o ser humano fez através da influência de Satanás. É o que nós estamos vendo hoje. E mediante tudo isso que nós estamos vendo, irmão, antes, eu estava hoje trabalhando e pensando, antes a gente via só na cidade, em outro estado, em outro país. Agora nós estamos vendo dentro da nossa própria cidade, dentro do nosso próprio bairro, perto dos nossos vizinhos. E eu estava perguntando: Senhor, por que o ser humano só volta a ser bom quando acontece algo de ruim? As pessoas deixam a religião de lado, as pessoas deixam a posição social de lado para se unir e ajudar aquele que precisa. Sendo que Deus cria o ser humano para desfrutar
do seu melhor. Olha o que está dizendo: corrompido, e fazem-se abomináveis em suas obras. Poucos dias atrás, nós vimos as coisas que o ser humano fez. Irmão, enquanto o ser humano fala de algo que não coloca a santidade de Deus, se nós formos analisar no mundo físico ou no mundo espiritual, não traz tanto abismo quando o ser humano afronta a santidade de Deus, quando o ser humano afronta o nome de Deus, quando o ser humano zomba de Deus, aí a situação é totalmente diferente. Irmãos, existem muitas pessoas que falam: você pode cair na mão do diabo que Deus te tira, você pode cair na mão do homem que Deus te tira. Mas eu quero perguntar para mim e para você, que somos pessoas inteligentes: e quando o homem cai na mão de Deus? Existe alguém com a capacidade de o tirá-lo da sua mão? E nós temos visto que o homem, a cada dia que passa, ele fica mal. As suas obras que ele pratica traz ao ser humano a cada dia vergonha, e vai dando continuidade. E não há ninguém que faça o bem. Vamos parar para pensar, nós somos pessoas inteligentes. No mundo que nós vivemos, você acha que tem pessoas que ainda têm condição de fazer o bem? Irmão, diante de tudo isso que está acontecendo, as pessoas que têm menos são as que ajudam mais. É o que nós temos visto. Mas eu creio que mesmo neste mundo mal que nós estamos vivendo sobre ele, existem pessoas boas, que praticam o bem, que têm a empatia, que têm o amor. Hoje eu ouvi uma notícia que mexeu muito comigo, irmão. Um jovem, ele conseguiu salvar em BH quase 15 pessoas num prédio que estava desabando. E quando ele colocou aquelas pessoas para fora, ele falou assim: ainda tem gente que precisa. Ele voltou lá, salvou a última vida. Para ele não ver a mulher morrer, ele jogou ela para fora do prédio e veio tudo acima dele. Existem pessoas que ainda faz o bem, como nós temos visto. Muitas pessoas têm abrido mão de si e se colocado voluntariamente à disposição em ajudar, dando continuidade. O Senhor olhou desde o céu. Irmãos, hoje eu estava conversando com a minha mãe. Se nós formos focar a nossa mente em tudo que está acontecendo, e você começar a questionar ou perguntar a Deus: Senhor, por que essas coisas estão acontecendo? Irmão, nós vamos ter pensamentos que vai nos fazer pecar contra o Senhor. É melhor nós colocarmos na nossa mente: tudo está no controle do Senhor. Às vezes eu e você não estamos entendendo o que está acontecendo agora que nós estamos vivenciando. Antes vivenciamos em ver por uma TV, em ver por uma rede social. Agora nós estamos vendo aonde moramos, aonde vivemos. Não estamos entendendo agora, mas amanhã Deus vai mostrar o porquê que as coisas estão acontecendo e como nós vamos dar continuidade. E o Senhor olhou desde o céu para os filhos dos homens,
para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse. Eu quero ficar só com a palavra buscasse. Por que agora todo mundo lembra de Deus? Talvez a gente falando, irmãos, e alguém que vai nos ouvir, pode nos interpretar que nós não temos sentimento, que nós não temos coração. Por que o ser humano só lembra de Deus quando as coisas chegam ao colapso, como nós estamos vendo? Em todo momento o nome mais clamado é de quem? De Deus. Aí não entra religião, aí não entra rótulo de igreja, aí entra que o ser humano foi criado para adorar ao Todo-Poderoso, e Deus está em busca de alguém que o busque. Quando Ele olha para dentro da igreja, Ele está também em busca de alguém o que o busca. Como a Bíblia diz, eu estou em busca de verdadeiros adoradores. Agora vem o mais importante que nós temos na nossa vida. Olha o capítulo 16, o que vai dizer para mim e para você. Guarda-me, ó Deus, porque em Ti confio. Agora vamos abrir um parênteses para nós que somos inteligentes compreender. Nós estamos isentos de sofrer alguma tragédia? Sim ou não? Mesmo guardado por Deus? Sim ou não? Não. Porque a Bíblia vai dizer para mim e para você que o mesmo sol que vem sobre o justo, vem sobre o injusto, ou a mesma chuva que vem para o injusto, vem sobre o justo. Então Deus nos guarda. Irmãos, não sabemos o que pode acontecer conosco, desde o momento que saímos da nossa casa para vir para cá e o retorno. Como nós temos visto, do nada as ruas têm se abrido e têm engolido carros. Do nada as ruas têm caído. Então, se o Senhor não nos guardar, o que vai ser de nós? O que vai ser da humanidade? Se Deus não tiver misericórdia. Então, meu irmão, às vezes Deus permite acontecer coisas perante a humanidade, para que haja o despertar. E o que me chama mais atenção, irmão, o despertar de urgência não está lá fora, está dentro da igreja, porque existe muito cristão dormindo espiritualmente. Então Deus precisa sacudir a terra para mim e você, como cristão, nos alertar que devemos buscar o Senhor. Dando continuidade, o versículo 2 do 16. A minha alma diz ao Senhor: Tu és o meu Senhor. A minha bondade não chega à Tua presença, mas aos santos que estão na terra e aos ilustres, em quem está todo o meu prazer. Vou ler aqui a minha Bíblia, porque ela está com uma versão diferente. Olha só. Não, está igual. Perdão, irmão. Volta só no início para mim, por gentileza. Não, acho que está diferente, sim. Aqui diz: a minha alma diz ao Senhor: Tu és o meu Senhor. Não tenho outro bem além
de ti. Esse é o 2, né? Salmo 16, 2. Que a versão ali está diferente. O meu aqui está dizendo 16, 2 de Salmos diz: a minha alma diz ao Senhor, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Irmãos, talvez você veio. Irmão, o que eu quero falar aqui, o que eu estou falando, não estou julgando ninguém, não estou criticando ninguém, mas mediante tudo que nós temos visto, pessoas têm colocado a sua vida em risco para salvar um bem material, e aqui a Bíblia está dizendo, eu não tenho outro bem além de ti, irmão, o que eu tenho não pode ser maior do que Deus. Você está entendendo? Você não tem outro bem além de Deus. Você pode ter tudo de bom aqui, mas não é o suficiente para preencher Deus. E aqui está dizendo, a minha alma, será que a nossa alma, como igreja, está clamando, Senhor, eu não tenho outro bem além de Ti? As pessoas estão abrindo mão do Senhor para adquirir bens terrenos. E nós vimos aqui, temos visto, que pode ter a base mais segura. Se Deus quiser jogar tudo abaixo, não tem nada que fique de pé. Porque nós não temos outro bem além de Ti. A nossa base para suportar qualquer coisa que acontecer conosco, onde quer que estejamos, é o Senhor Jesus. Ele é a rocha, é a nossa base, é o nosso sustento. Dizendo 2, o 3... digo aos santos que estão na terra, e aos ilustres, em que está todo o meu prazer. O que está acontecendo, irmão? O prazer humano hoje está ilustre naquilo que temos. Aquilo que temos, irmão, nos traz prazer momentâneo, mas o prazer que Deus quer nos dar é eterno, para você desfrutar eternamente. 8, para a gente estar orando, do capítulo 16, versículo 8, olha o que diz: tenho posto, Senhor, continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, e nunca vacilarei. Irmãos, nós temos que colocar este versículo continuamente em nossas vidas. Será que eu e você temos posto o Senhor continuamente diante de nós? Que nós temos visto, irmão, o ser humano, a humanidade, não tem colocado o Senhor como prioridade. O Senhor não tem sido o primeiro. Em muitas vidas de muitos seres humanos, o Senhor já está ao final da fila, porque o ser humano hoje ele tem prioridades terrenas, ele tem objetivos terrenos. E o salmista relatou, o Senhor tem que ser a prioridade diante de mim, para que Ele seja o quê? A minha mão direita. A Bíblia também diz que o Senhor nos toma pela mão direita. Porque quando eu e você, os nossos pés tentassem vacilar, o Senhor nos sustenta com a sua mão direita. Então Ele tem que ser o quê? O primeiro. Porque nós não temos outro bem
além de ti. E digo, irmão, e mediante tudo o que está acontecendo, só o Senhor pode trazer a direção de uma nova restauração, tanto física como espiritual e como emocional. Porque Ele é o único bem que nós temos. Quantos que nós conhecemos e foi ceifado de segunda até hoje? 2 coleguinhas do meu menino, que estudava com ele na escola, foi levado. É muito triste, irmão. Para quem tem amor, para quem tem empatia, você vê tudo o que está acontecendo, é só o Senhor. Para dar força nesse luto que nossa cidade está vivenciando. E Ele tem que ser o bem maior de todos os seres humanos. Porque nós vemos que as coisas feitas por mão do homem, por mais segura que ela seja, diante do Senhor, nada fica de pé. Amém, irmãos? Então eu quero deixar estes 2 capítulos para mim e você analisar com calma em casa. E vamos orar para Deus confortar todas as famílias que estão vivenciando este luto. E que através de tudo que está acontecendo, que haja um despertar na nossa nação, na nossa cidade, nos bairros da nossa cidade, que eles possam recorrer em Deus, porque vai ser o único que vai trazer a estrutura para dar início a uma nova etapa da vida. Não vou questionar as pessoas que estão ajudando fisicamente, voluntariamente, isso tem o seu mérito, mas eu estou dizendo o interior, ajuda social não vai resolver, o dinheiro não vai resolver, ajuda governal não vai resolver, mas ajuda espiritual, para estruturar novamente essas pessoas, para que eles possam voltar a projetar, e mediante o luto. E só Deus tem essa capacidade de erguer o homem de novo, erguer essas famílias que perderam tudo. Só Deus pode colocar de novo, gerar de novo, dentro do coração de cada um, a esperança de dar o primeiro passo para iniciar uma nova jornada. Amém, irmãos? Como eu escrevi hoje uma mensagem, que o Deus Todo-Poderoso possa confortar e ajudar todos os familiares que têm vivenciado esse grande momento de luto. Só Ele é a base, só Ele é o sustento emocional de cada um de nós que tem sentimento, que tem empatia, que tem amor, sente a dor do que estão sentindo nesse momento. Quando eu vim para cá, eu recebi a notícia que mais 2 casas caíram no Três Moinhos, e um prédio agora no Democrata de 5 andares veio ao chão. E em redes de televisões, o repórter está clamando por ajudas, porque os bombeiros não estão dando conta. E só o Senhor pode trazer a estrutura emocional e o equilíbrio para que possamos ajudar de uma maneira. Talvez você não pode ir lá no meio dos estrondos, mas você pode ajudar com a sua oração,
com uma doação. E o que nós vamos fazer agora? Vamos doar agora, neste momento, a nossa oração. Amém? Eu convido a você a se colocar diante de Deus, da forma que você quiser, ou sentado, ou de pé, ou de joelho. Clame, irmãos, por essas famílias que estão em luto, que estão em pranto, que estão sem direção. Que o Senhor seja agora o socorro na hora da angústia, como o salmista falou, no dia da angústia. Que o Senhor seja o meu socorro bem presente, que o Senhor seja a nossa fortaleza, que o Senhor seja o nosso refúgio. Aleluia.